Olá, a paz do Senhor. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série de estudo Mês da Reforma. Durante esse mês de outubro, nós iremos abordar temas importantes acerca da Reforma Protestante. E nesse segundo vídeo, nós iremos destacar dois grandes pré-reformadores, duas pessoas importantíssimas na história da Reforma. Quando nós falamos ali da saída ali da parte da igreja medieval, nesses 1200 anos até a época da Reforma Protestante, é muito notório o nome de Martinho Lutero. No ano de 1517, ele faz ali as 95 teses na Alemanha, mas a Reforma ela não se inicia com o Martinho Lutero. Antes, pessoas já tinham se levantado, pessoas já tinham sido usadas para questionar ou para protestar com algumas situações que estavam acontecendo com a igreja. É claro que nós poderíamos ter grandes nomes aqui, mas nós iremos destacar dois que são essenciais, que foram essenciais para a Reforma Protestante. Eles são chamados de pré-reformadores, e um deles é chamado sobre a estrela da Reforma, que é John Wycliffe. John Wycliffe, ele nasceu ali no ano de 1328, no Reino Unido. A importância de John Wycliffe, ele é um dos grandes pré-reformadores, porque são as suas ideias que vai ser o pontapé inicial para uma onda protestante. É claro que tanto os pré-reformadores como até Martinho Lutero nunca imaginaram em criar uma nova religião. Eles gostariam que o cristianismo voltasse a ser um cristianismo puro, inicial, como a Igreja Apostólica do Livro de Atos. Quando nós vemos a história, eu te convido a você acompanhar o primeiro vídeo da introdução, a qual nós abordamos rapidamente a história até nós chegarmos aqui. Nós falamos de uma época muito sombria, que é a época em que a igreja vai se distanciar daquilo que é bíblico. E como a Bíblia agora ela não é mais acessível à população, nem todos entendiam alguns comportamentos. Então, quando pessoas, como John Wycliffe, que foi um teólogo, professor da Universidade de Oxford, em Londres, e o interessante é que ele, como professor, ele foi doutor em teologia, professor nessa universidade, um grande teólogo, um grande professor, teve acesso às escrituras para o seu estudo, e como um professor, ele viu a necessidade de ter as escrituras escritas na língua vernácula do povo. A Bíblia até então era escrita, falada, pregada em latim. Então, quando você ia às missas, elas eram faladas em latim e o padre ali, o paróquio, o papa, a traduzia para as pessoas. E essa tradução, muitas das vezes, essa interpretação, ela vinha conforme o que as pessoas queriam, o que a igreja queria que as pessoas entendessem. Então, muitas das coisas, muito do entendimento como das indulgências, a vida luxuosa do clero, ela não era questionada porque as pessoas entendiam que eles estavam vivendo conforme aquilo que eles mesmos pregavam. Só que a partir do momento em que estudiosos, teólogos, os grandes pré-reformadores, eles eram teólogos, eles tinham acesso às escrituras como ela é, eles começaram no estudo da escritura a perceber que existia uma distância gritante daquilo que a palavra de Deus demonstrava, a vida dos apóstolos, a vida de Pedro, a vida de Paulo, a vida de Tiago, que foram ali os três pilares, vamos colocar assim, da igreja na Europa. Então, existia uma distância, uma discrepância muito grande daquilo que a igreja estava vivenciando, vivendo e tratando as pessoas daquela época para aquilo que a Bíblia determinava que como se deveria viver. Então, John Wycliffe, ele foi um homem que é chamado sobre a estrela da manhã, a estrela da reforma, porque ele veio num momento muito sombrio, no momento a qual a igreja estava com um ensino muito autoritário sobre a população. A igreja tinha um poderio muito grande. Então, a partir do momento em que John Wycliffe começa a abordar as suas ideias,
ele não é muito bem aceito. E são ideias que talvez eu possa falar aqui para você e você falar assim, nossa, mas ele foi perseguido por causa disso? Algo tão simples, porque você imagina, a grande ideia confrontosa de John Wycliffe é que ele queria que a Escritura, a Bíblia que está aí na sua mão, fosse escrita na sua linguagem para que você pudesse entender e que você não fosse tão dependente de um líder religioso. Pode parecer algo tão simples, mas na época em que John Wycliffe dá essa ideia, foi considerado uma grande afronta, porque a leitura bíblica por leigos era proibida e era considerado um ato de afronta e de heresia pela igreja. Então, as suas ideias, elas desafiavam a igreja. Ele desafiou através disso de apoiar a linguagem, a Bíblia, escrita na língua vernácula. Tanto é que John Wycliffe ele começou a escrever a Bíblia, até então no latim, e traduzir ela para o inglês, para que as pessoas da sua universidade, para os alunos e para a população em geral tivesse esse acesso. Então, tanto ele como os seus alunos, né, muitas pessoas que apoiavam a sua ideia, começaram a escrever a Bíblia para o inglês. Outra ideia também que ele teve foi não aceitar a ideia da transubstanciação. O que era a transubstanciação? A igreja ela acreditava que o pão e o vinho, né, até então chamado de ceia, depois trocado o nome para Eucaristia, ela simbolizava o corpo e o sangue de Cristo, literalmente. Então, o pão era o corpo de Cristo e o vinho era o sangue de Cristo. E ele, a partir do momento do estudo aprofundado da palavra, ele entendeu que não tinha como você ter esse tipo de pensamento. Então, a batida contra essa ideia da transubstanciação, sobre ele enfatizava, ele destacava também a pregação e o ensino da palavra como um conhecimento das escrituras que tinham que ser abertos a todo mundo. Todas as pessoas tinham que ter acesso ao ensino e ao conhecimento da escritura. Só que na época de John Wycliffe, o ensino ele era muito restrito, ou à universidade ou à igreja. Você não podia, por exemplo, fazer um grupo de estudo na sua casa, porque o ensino da palavra, o ensino das escrituras, ele era uma propriedade da igreja. Então, tanto a Bíblia como o ensino, ela era uma propriedade da igreja. Então, a partir do momento em que você queria quebrar essa barreira, você era considerado um herege, porque você não tinha esse direito de propriedade, porque as escrituras eram consideradas uma propriedade da igreja e ela não podia ser dada a qualquer um. Então, John Wycliffe, ele começou a questionar essas ideias, ele começou a questionar sobre o ensino, ele começou a questionar sobre a distância do ensino da vida de Jesus com a vida do clero, né? A igreja ela viveu uma fase muito luxuosa, né? Que seus templos eram cercados de ouro, né? O seu clero, a sua autoridade era revestida de muito luxo, a igreja tinha muito dinheiro. E era totalmente diferente da população, que era uma população pobre, analfabeta, uma população doente. Então, existia essa distância de Jesus, né, de como Jesus vivia, de como Jesus tratava as pessoas, para como a igreja estava fazendo. Então, John Wycliffe ele foi um grande crítico acerca disso. Ele criticava como o clero vivia uma vida de imoralidade, uma vida em que muitos tinham muitas propriedades, mesmo fazendo o voto de pobreza, eles tinham muitas propriedades. E essas propriedades eram tomadas das pessoas na base de um ensino errado. As pessoas elas doavam os seus bens para a igreja como se elas estivessem comprando um lugar no céu, um lugar no purgatório, um lugar para que a sua alma tivesse paz, ou para alguém da sua família tivesse paz. Então, muitas propriedades foram perdidas assim, foram doadas assim. Então, John Wycliffe, ele começou aí muito de frente, e a sua voz, ela ecoou muito grande. No ano de 1384, ele morreu por causas naturais, morreu com 56 anos, e após a sua morte, né, as suas ideias ainda o ecoavam, ao ponto de a igreja, no ano de 1418, veja só, ele morreu em 1384, no ano de 1416, ou seja, depois da sua morte, a igreja o condenou as suas ideias, condenou os seus escritos e o excomungou, né, mesmo estando já morto há alguns anos,
E a igreja ordenou que fosse feita uma exumação do seu corpo. Ou seja, eles foram lá no cemitério onde ele tinha sido sepultado, tiraram os seus ossos, queimaram os seus ossos e pegaram as suas cinzas e jogaram no rio. A igreja fez isso como um sinal de repulsa, um sinal de condenação, para que esse tipo de ação, né, fazia com que as pessoas entendessem que a alma dele estava sendo tirada do purgatório direto para o juízo final. Então, esse exemplo de morte era um exemplo para que os seus seguidores também não colocassem suas ideias à frente. É como se isso fizesse apagar a sua história. Na verdade, como foi dito no primeiro vídeo, e como dito também na história da igreja, desde o seu início, toda perseguição, ela não coloca um ponto final. Toda perseguição, ela aumenta a igreja. A igreja, ela nunca parou por perseguição. Ao contrário, ela sempre se multiplicou. Então, as ideias de John Wycliffe, mesmo ele depois de morto, e depois de morto ele ser condenado, excomungado, considerado um herege, ter os seus restos mortais queimados e jogados assim no rio, os seus escritos, eles ecoavam por gerações. Os seus seguidores que estavam escrevendo a Bíblia para o inglês, eles foram mortos por Henrique V. Na época, os reis, eles eram subordinados à igreja. Então, ele, para agradar a igreja, ele vai pegar todos os seguidores de John Wycliffe e vai mandar exterminar todos eles, para que aquela ideia fosse abafada. Só que um dos escritos das ideias de John Wycliffe vai cair na mão do homem chamado John Hus. John Hus, ele é o nosso segundo reformador que eu quero destacar aqui, porque ele vai ter nas suas mãos a ideia de John Wycliffe. E John Hus, ele vai nascer em 1369. Ele nasceu ali na cidade de Boemia, que hoje é a República Tcheca, né, ali fica onde é a República Tcheca. E ele é um capelão, ele é um capelão católico. E ele nasceu ali numa pequena vila, né, o nome dele é John Hus, mas é conhecido como Jan Hus. Jan Hus, ele é considerado o ganso. Por quê? Porque o seu nome Hus, a tradução é mais ou menos isso, ganso. E a história desse pré-reformador, ele é muito intercalado com John Wycliffe. Por quê? Porque John Hus, ele vai saber dos escritos, vai saber da ideia, né, que John Wycliffe quis ecoar, e como em 1402 ele vai se tornar capelão na Catedral de Belém em Prada. E a partir do momento em que ele tem uma posição do clero, uma posição de autoridade, ele vai começar a pregar as ideias para um público maior, mas ele vai perceber, do mesmo jeito que John Wycliffe percebe, ele também vai perceber uma distância entre aquilo que a Bíblia ensina para aquilo que está sendo vivenciado e ensinado. E aí ele, dentro ali do clero, dentro da própria igreja, ele vai perceber, né, ali com acesso, de que existia uma distância muito grande. Então, ele vai começar a pregar, a criticar, ele vai começar a protestar contra as indulgências, ele vai começar a protestar contra as corrupções dos líderes eclesiásticos, ele vai defender a ideia de que a Bíblia deveria ser escrita na língua do povo, ou seja, que as pessoas tinham que ter o direito. A igreja tinha por obrigação de alfabetizar as pessoas para que as pessoas pudessem entender a palavra, que elas pudessem ler, para que elas pudessem entender. As ideias de Hus foram recebidas pelo povo. O povo amou a ideia de saber que alguém estava falando, porque era evidente a corrupção eclesiástica, era evidente a corrupção das autoridades, mas como tinha um poder político, religioso e econômico, quem se oporia? Quem falaria? Então ele de dentro, ele vai começar a se opor, ele vai começar a falar, e ele vai defender a ideia do povo ter acesso à palavra. Ter acesso à palavra na sua linguagem, na sua casa, dele poder pregar para os seus filhos, dos pais poderem se reunir nas mesas com seus filhos e falar acerca da Escritura. Só que essa ideia foi totalmente abominada pela igreja. A Igreja Católica considerou John Hus um herege, porque ele estava pregando totalmente contrário às regras e dogmas eclesiásticos, aquilo que ele tinha aprendido. E ali ficou um contraste do dogma com o que a Bíblia estava ensinando, com o que o sistema eclesiástico estava ensinando. E aqui eu abro uma abordagem dizendo que tanto a história de John Wycliffe como de John Hus poderia estar acontecendo hoje.
Porque se você observar, e eu quero aqui te convidar, a você que está nos acompanhando pelo YouTube, olhar os nossos shorts que vai ser lançado com as 95 teses de Lutero, como isso poderia estar sendo feito hoje. Porque todas esses assuntos protestados, eles acontecem hoje dentro das nossas igrejas. E do mesmo jeito que naquela época ninguém falava, muitas das vezes hoje nós nos calamos. Então hoje nós estamos trazendo a história desses homens tão necessários para mostrar a importância de voltarmos às Escrituras, de voltarmos àquilo que a Bíblia diz que é, não naquilo que achamos que é, não aquilo que eu acho que deve ser, mas aquilo que a Bíblia diz que é. Então John Hus, ele usava o altar da igreja para ensinar a palavra, para exortar as pessoas, para doutrinar as pessoas na palavra e também para fazer uma crítica social e econômica de como as autoridades viviam. Só que esse tipo de atitude foi considerado uma heresia pela igreja. Tanto que em 1410 o Papa excomungou John Hus, ou seja, ele foi expulso da igreja e ele teve todos os seus cargos eclesiásticos retirados dele. No ano de 1414 houve o Concílio de Constância. O Concílio de Constância, ele foi com o objetivo de resolver as divisões que estavam acontecendo dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica vai fazer esse concílio para tentar fazer ali, como o próprio nome diz, um concílio, uma reconciliação entre muitas divisões de ideias que estavam acontecendo. Dentro desse concílio, John Hus é convocado para explicar as suas ideias. E ele vai, como advogado, ele vai para expor as suas ideias. Só que quando John Hus chega para expor as suas ideias, tendo entendimento que ele ia receber um salvo-conduto seguro, ou seja, que ele poderia comparecer ao concílio, que ele ter a sua vida poupada, quando ele chega no concílio, não é isso que acontece. Ele é julgado e ele é condenado pelo imperador Sigismundo, ou seja, um imperador, ele vai condená-lo por heresia e por práticas de rebelião, ou seja, eles consideraram o fato de ele pedir para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra como um ato de rebelião. Então, em 1415, um ano depois ele fica preso, de 1414 a 1415, quando chega em 1415 ele é condenado à morte. Ele teve a oportunidade de retratar-se, ou seja, o Papa e o Imperador naquela época deu a oportunidade dele se retratar e ele se recusou a se retratar das suas ideias, de retratar as suas palavras, a retratar a defesa da palavra, a defesa contra a crítica aos líderes religiosos. Então isso ele foi condenado e foi queimado vivo na fogueira. Ou seja, a morte de John Hus foi considerada um espetáculo. Eles ridicularizaram ele com muitas acusações falsas. Ele foi levado à fogueira, na frente de pessoas, na frente da cidade, teve as suas roupas arrancadas, teve a sua nudez mostrada, foi ridicularizado, foi zombado. E aí, antes de John Hus ser queimado vivo, os líderes da igreja deram a última oportunidade para ele se retratar, já pregado na fogueira, ao ponto da fogueira ser acesa. E mais uma vez ele se recusou. E ali ele tentou orar, mas já estava muito debilitado. E ali no meio da fumaça, em chamas, nisso, ali, quando ele começou a ser queimado, John Hus vai soltar uma frase, uma palavra que vai ecoar, uma profecia. Eu acredito que uma profecia. Porque como seu próprio nome diz, Hus significa ganso. E ele vai falar as palavras: hoje vocês estão queimando um ganso. Seu nome significava ganso. Mas daqui a 100 anos, um cisne irá surgir, da qual vocês não serão capazes de queimar. Palavras dele se findou, a sua voz, ele tentou fazer uma oração, não conseguiu, e ali ele foi queimado vivo. 100 anos depois, vai aparecer um homem chamado Martinho Lutero. 100 anos, exatos. Vai ser esse registro dessa frase, foi registrada historicamente, e 100 anos depois, o mundo vai saber de um nome chamado Martinho Lutero, um homem que leu um versículo bíblico e mudou a sua mente. O justo viverá da fé. E é sobre ele o assunto do nosso próximo vídeo.